Se você tem participado conosco da nossa nova série, nós estamos numa série há 4 semanas falando sobre identidade em Jesus. E o título dessa série é Quem Você Pensa Que É? E eu sei que a maioria daqui já tem participado conosco ao longo dessas 4 semanas. Nós entraríamos hoje na nossa 5ª mensagem da série, mas ao longo dos cultos de hoje, os 2 lá do Morumbi e o anterior a este, aqui no Butantã, nós tivemos uma mudança no nosso cronograma. E é uma mudança porque o Espírito Santo, ele tomou a liberdade de nos liderar em outra direção, e a gente vai ser sempre sensível ao guiar do Espírito Santo, amém? Quantos querem fluir junto com o Espírito Santo hoje à noite? E ontem, ou melhor, na verdade, hoje de madrugada, eu senti forte de Deus que era algo que teria que tomar uma outra direção hoje. Na verdade, eu tinha uma palavra já preparada e era uma ministração para amanhã. Você pode pensar, amanhã não sabia que tem culto, não sabia que tinha culto amanhã. Mas, na verdade, você que é líder, você sabe que a gente tem a nossa reunião amanhã. Você que é líder de link, líder de ministério ou das áreas executivas, e para você que não sabia, nós nos reunimos uma vez por mês, numa segunda-feira à noite, como liderança da Monte Sião, líderes de link, de áreas executivas e de ministério, e a nossa reunião é amanhã. E eu tinha essa mensagem, eu senti o Senhor falando, não, é para hoje. Então, nós vamos falar sobre aquilo que seria para a liderança hoje para a igreja. Tudo bem com você? Tá bom. Eu creio que era algo que Deus pôs isso tão forte, uma impressão tão forte no meu espírito. E daí eu lembro, eu cheguei hoje de manhã lá no campus Morumbi, compartilhei com alguns do presbitério, e todo mundo falou, cara, é isso, a gente tem que ir nessa direção. Então, ao longo dos 3 cultos que nós já tivemos, nós vimos Deus já agir de uma maneira muito forte. E sabe, eu queria só deixar isso claro, porque eu sei que a gente tem visitas hoje aqui conosco, e se você visita aqui, você é mais do que bem-vindo. Mas que nem eu estava dizendo, isso aqui é um culto um pouco fora do script, e para sair do nosso roteiro, é porque tem que ser muito, muito de Deus, porque eu tinha planejado as coisas certinho, tinha estudado, estava tudo, o negócio vai ser bom, e daí de repente o Espírito Santo falou, não, muda. Eu falei, pô Deus, mas então eu estudei mas para quê então? E ele falou, não, muda, então amém, então a gente vai mudar, amém? E a gente vai seguir aquilo que o Espírito Santo está nos levando a fazer. E eu não sei se a gente vai conseguir terminar, mas a gente vai ver o que a gente faz depois. Quantos estão felizes que o Espírito Santo está no comando? Amém. Então eu queria só deixar claro que hoje à noite é uma reunião, assim como os outros 3 cultos foram, um pouco fora do script, fora do roteiro. E é uma coisa que eu senti muito forte de Deus, que nós temos que conversar como Igreja Monte Sião. Você que se considera parte da Igreja Monte Sião, isso aqui é para você. Agora, se você pode pensar, Theo, mas eu estou aqui, eu estou visitando. A gente vai entrar na palavra, Deus vai falar com você, você vai ser alimentado, porque o que está servindo aqui para todos aqui da Monte Sião vai servir para você no teu contexto, eu tenho certeza. Então fique à vontade, você está na nossa sala como visitante, fique à vontade, mas hoje entenda que o nosso contexto hoje é um pastor falando para a Igreja Monte Sião. E eu estou representando também toda a liderança do presbitério da Monte Sião, quando eu digo o que eu estou dizendo hoje. Mas eu creio, e eu quero começar, se você estiver anotando, acho que uma das coisas que, talvez a frase que seria o título, que não tem título na nossa conversa hoje, mas se tiver que pôr um título, eu falaria reconhecendo o que Deus está fazendo. Reconhecendo o que Deus está fazendo. E abre comigo em Lucas 19, versículo 37, isso aqui é a história da entrada triunfal de Jesus. Esse texto aqui é bem conhecido. Alguns versículos anterior ao 37, Jesus ele tem uma direção para os seus discípulos a irem a um determinado lugar para encontrar um jumento. E eles tinham que pegar esse jumento, trazer esse jumento para Jesus. Jesus então montaria o jumento e ele entraria de uma maneira triunfal para dentro da cidade de Jerusalém. E a gente continua no texto, ou começamos no texto do versículo 37, diz que quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Então,
eles estão dando louvores a Deus por conta dos milagres que eles tinham visto Jesus fazer. Então, as pessoas reconheceram Jesus, ele é um homem de Deus, ele é ungido, ele está fluindo no sobrenatural, então nós vamos louvar a Deus pelas maravilhas. É isso que o texto está dizendo. Versículo 38, eles diziam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Será que você pode dizer isso junto comigo? 1, 2, 3. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Vamos falar isso? Paz no céu e glória nas alturas. Agora, esse aqui é o louvor que as pessoas estão entoando a Jesus por conta das suas maravilhas. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas alturas. É isso que eles estão falando. Então você imagina Jesus entrando com o seu jumento, não era dele, mas ele estava montado num jumento, e as pessoas estavam junto com ele, os discípulos, estão regozijando por conta das maravilhas. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus, glória nas alturas. É o que o povo estava entoando. Pula comigo para o versículo 41. E isso já está acontecendo. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então Jesus está chorando sobre a cidade que ele está avistando, a cidade de Jerusalém. Agora, sublinha aí comigo, chorou sobre ela. Você tem aí uma maneira de frisar no teu texto, chorou sobre ela. A gente vai voltar para falar um pouco sobre o que significa isso. 42, enquanto Jesus está chorando, ele diz: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então, se puder, sublinha também: isso está encoberto aos teus olhos. Versículo 43, ele já entra na profecia daquilo que acontecerá no ano 70 depois de Cristo, onde Jerusalém vai ser tomada, cercada, e diz: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você, olha só, presta atenção nessa parte, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Tem uma outra versão que diz: porque você não reconheceu o dia ou o tempo da sua visitação. Quantos tem isso na tua Bíblia? O tempo da sua visitação, levanta a mão, tá bom? Então, foca nisso. Jesus, ele está sendo ovacionado, Jesus está sendo louvado pelas maravilhas. Pessoas estão falando: bendito é o rei que vem no nome do Senhor, paz nos céus, glória nas alturas. Esse aqui é o louvor do povo. E de repente Jesus continua, ao som desse louvor, entrando em Jerusalém, avista a cidade. Versículo 41 diz que ele olha a cidade e começa a chorar. Agora, por que Jesus está chorando? Jesus não está chorando porque ele já está sofrendo por antecipação a crucificação. Na verdade, ele já sabia que ele teria que ter esse fim. Eu imagino que desde o dia que Jesus se entende por gente, ele já sabia que eu vou ser fiel até morte de cruz. Ele teria 33 anos para ele poder sofrer por antecipação, e não era nesse momento tão próximo da sua morte que ele faria isso. Na verdade, ele está chorando porque, se você for continuar lendo o texto, ele diz no versículo 44: vocês não reconheceram o dia ou o tempo da sua visitação. Jesus está chorando porque ele está entendendo, ele está chorando, ele diz: eles não estão, ele está olhando para a cidade de Jerusalém, ele está olhando para o povo de Israel, ele está falando assim: vocês não estão entendendo o tempo da sua visitação. Eu sei que vocês estão cantando aqui: bendito seja o rei que vem no nome do Senhor. Eu sei que vocês estão me ovacionando, jogando até tuas roupas no chão e o meu jumento, e eu estou passando por cima. Eu sei de tudo isso, mas Jesus já sabia que as mesmas vozes que estavam entoando bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, daqui a alguns dias seriam as mesmas vozes que estariam falando: crucifica-o, crucifica-o, nos dá Barrabás, mas crucifica ele. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas para mim é algo bem curioso. Deus, como que uma pessoa pode falar bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus, glória nas alturas, e depois de alguns dias crucifica-o? Eu senti Deus falando para mim, porque o louvor do bendito seja o rei
glória nos céus, paz nas alturas. Esse louvor, ele estava enraizado num milagre temporário. A palavra já dizia, eles estavam lá por conta das maravilhas, eles foram pessoas impactadas pelos milagres de Jesus, eles estão lá, olha, porque eu recebi um milagre, porque o meu primo foi curado, porque a minha tia recebeu um milagre e foi liberta, nós estamos aqui dando glórias, louvores a Jesus. Mas o dia que essa minha fé, ancorada num milagre temporário, e deixa eu fazer um parênteses, que todo mundo que Jesus curou, todo mundo que comeu da comida que Jesus multiplicou, todo mundo que foi liberto de opressões demoníacas, onde Jesus ministrou libertação, todos não estão vivos hoje, estão mortos. Todo mundo que recebeu alguma cura de Jesus está morto hoje. Eu não estou entendendo, então por que o Senhor está curando? Porque a cura, a libertação, o milagre, ele não era o fim em si, aquilo nada mais era do que um meio para algo eterno que estava acontecendo dentro deles. E Jesus está falando, vocês não estão reconhecendo o que eu estou fazendo aqui, vocês estão me louvando por conta dos milagres, tudo bem, faz parte, vocês não estão reconhecendo o tempo da tua visitação. Era Jesus saindo de cena, seus últimos momentos, pré-crucificação, entendendo, vocês não entenderam o que eu vim fazer aqui, vocês pensam que eu vim aqui só fazer milagre, vocês pensam que eu vim aqui só fazer maravilha, e eu fiz maravilhas, e eu curei os enfermos, e eu expulsei os demônios, e eu multipliquei pão, e eu fiz tudo isso que você lê nos evangelhos, mas o teu louvor está enraizado em algo momentâneo, tão momentâneo que todos que receberam a cura não estão conosco hoje. Agora, será que nós, sabe, eu fiquei pensando, Deus, e se eu tivesse sido a pessoa que fui curado por Jesus, na época que Jesus estava aqui na terra? Eu provavelmente estaria naquele lugar falando, bendito seja o rei, afinal de contas, eu era aleijado, agora eu não sou, eu era cego, agora eu vejo, eu era surdo, agora eu escuto, bendito seja o rei. Mas o dia que os milagres não aparecem quando eu julgo que eles deveriam aparecer, o dia que as coisas não vão da maneira como eu sempre esperei que eles fossem acontecer, o dia que a soberania de Deus não vai a favor daquilo que eu julgo que precisaria ser, crucifica-o. Faz sentido? Deus, como que eu sou protegido de um dia falar, eu louvo a Deus, e outro dia não quero saber nada de Deus. Um dia eu estou aqui na presença de Deus, chorando no altar, outro dia eu estou me enfiando na lama do pecado. O Senhor tem falado, sabe, você tem que reconhecer o que eu estou fazendo, você tem que reconhecer o tempo da minha visitação, você tem que reconhecer o que está acontecendo hoje na face da terra. E sabe, eu sou uma pessoa, minha personalidade particular é um pouco mais pragmática, eu sou uma pessoa que eu quero chegar do ponto A para o ponto B. Se essa é a minha missão, eu vou chegar do ponto A para o ponto B. E ao mesmo tempo que Deus se agrada com eficiência, e deixa eu só fazer uma pergunta, quantos aqui estão na Monte Sião? Você talvez já fez raízes, lembre-se que nós estamos falando aqui um assunto interno, então não tem problema você escutar e está sendo gravado, não tem problema, mesmo sendo um assunto interno, mas eu vou lidar como falando para Monte Sião. Então você que é da Monte Sião, que já fez raízes, você já é um membro, ou você que já frequenta Monte Sião, está num processo e considera, eu sou parte da Monte Sião, e você chegou de 3 anos para cá, de 3 anos para cá, você se sente parte da Monte Sião, de 3 anos para cá você chegou, levanta sua mão onde você está, só para a gente ver quem que são vocês, bem alto você, que chegou de 3 anos para cá, tá bom, então eu diria aqui que é um pouco mais que a metade. Quem aqui está na Monte Sião já faz mais de, ou pelo menos 8 anos, levanta a mão, pelo menos 8 anos aqui na Monte Sião, levanta bem alto a tua mão, pelo menos 8 anos, tá bom, tá bom. Tem alguns aqui, é a minoria. É mais ou menos isso que a gente tem visto ao longo dos 4 cultos desse domingo, desde lá no Morumbi, como aqui também no Butantã. E eu quero falar para você que se considera parte da Monte Sião. Talvez aquilo que te atraiu aqui para Monte Sião, talvez aquilo que, uma das coisas, um dos fatores que te atraiu aqui é porque as coisas aqui são organizadas, são eficientes, são excelentes. Alguém reconhece isso? Alguém fala assim, isso foi um dos fatores que me atraiu aqui? Sim ou não? Sim, tá bom. Isso é um valor do reino de Deus.
Isso é um valor do reino de Deus. Isso aqui é algo que Deus se agrada, mas eu queria só deixar claro que, sabe, às vezes a nossa personalidade, ou talvez a nossa maneira ou cultura de chegar do ponto A para o ponto B, e falar, Deus, eu quero ser eficiente, isso é algo que agrada o coração de Deus, só que, sabe, nesse processo eu sinto também Deus falando, sabe, sim, você tem que chegar do ponto A para o ponto B, mas nesse processo de chegar do ponto A para o ponto B, eu preciso que você venha, às vezes, não ser tão afoito, Monte Sião, tão rápido, Monte Sião, tão eficiente, Monte Sião, tão mecânico, Monte Sião, tão achamos a fórmula secreta do crescimento e do sucesso ministerial, Monte Sião, e falar, vamos reconhecer algo que sempre esteve presente aqui no nosso meio, mas às vezes tanto sucesso faz com que essa nossa visão venha ser um pouco nebulosa, que é a essência e a presença de Deus. Faz sentido? Então, uma das coisas que eu tenho visto como padrão dos moveres de Deus se você estava aqui, você levantou a mão 8 anos atrás, você lembra que, sabe, nós tínhamos momentos onde nós clamávamos, a gente não tinha os sistemas que nós temos hoje, nós não tínhamos a eficiência que nós temos hoje, nós não tínhamos os tantos de 400 voluntários que nós temos servindo por final de semana, que nem nós temos hoje. Nós não tínhamos hoje uma folha de pagamento de mais de 60 pessoas full time trabalhando na Monte Sião como nós tínhamos hoje. E hoje cada vez mais as pessoas que entram na nossa equipe são mais e mais especialistas naquilo que elas fazem. Então, obviamente, a excelência vai crescendo. A gente entrava numa empreitada sem meio que saber o que estava fazendo e falava, Deus, a gente já sabe que a gente é medíocre nisso. O que vai fazer alguma coisa ser especial vai ser a tua presença. Então, por favor, apareça, senão vai ser um fiasco. Quem lembra dessa época? Onde nós falávamos, Deus, a gente não sabe bem a estratégia, a gente tem vontade, a gente tem um sonho, o Senhor falou para a gente fazer, a gente vai dar um passo de fé, mas se a tua presença não for conosco, será um fracasso, Deus, por favor, apareça. E Deus sempre apareceu. Quem pode dizer amém para isso? Ele sempre apareceu e sempre aparece, continua aparecendo. Quantos tiveram um toque do Espírito Santo, mesmo hoje, agora? Quem já teve? Ele está aqui. Ele é fiel. Mas ao mesmo tempo que Ele é fiel e Ele está aqui, e Deus realmente aparece, eu creio que o Senhor está querendo nos desafiar, e eu quero, quando eu falo nos desafiar, obviamente, eu incluso, liderança inclusa, presbitério incluso, mais do que todos, nós temos que ser os primeiros a assumir essa responsabilidade. Deus, nós não queremos ser tão eficientes, nós não queremos ser tão excelentes, que nós não temos mais tempo para reconhecer aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Faz sentido? Olha só o que está escrito aqui no texto, acompanha comigo no versículo 41. Na verdade, é isso, no 41, 42, ele diz assim: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia. Fala comigo, neste teu dia. Que dia que é esse? Fala comigo, hoje. Jesus está falando isso para eles. Se vocês pudessem reconhecer, entender o que está acontecendo hoje. Sabe, quantos creem que Deus vai derramar um avivamento que vai varrer a nação brasileira aqui? Você acredita nisso? Tá. Quantos creem que Deus tem uma reforma para fazer ao redor das nações? Você acredita nisso? Tá. Eu acredito nesse mover, eu acredito nessa colheita de 1 bilhão de almas que já tem sido profetizado. Eu acredito que Deus vai soprar o Espírito dele de uma maneira, assim como já foi profetizado em Joel 2. Eu acredito nisso. Quem acredita nisso? Só que Jesus está falando, será que você consegue reconhecer o que eu estou fazendo neste teu dia? Porque a gente consegue pensar, o dia que ele vier com o avivamento, eu reconheço o que ele está fazendo. Ele está perguntando, deixa o futuro comigo, eu estou deixando para você hoje o presente. Você consegue me reconhecer hoje, neste teu dia? Faz sentido? Sabe, tem tanta... Eu estava ontem ministrando numa igreja lá em Bauru, uma igreja chamada Vineyard, que já tem uma tradição
do mover do Espírito Santo na sua origem, lá na Califórnia, no início da década de 70, por conta do avivamento do Jesus Movement. John Wimber começa o Vineyard, e Vineyard foi conhecida como uma igreja com muito mover e um avivamento, fez gerar essa igreja. E quando eu estava lá ontem, essa Vineyard, que é uma plantação, uma igreja plantada pela Vineyard lá de fora, está lá em Bauru. Eu estava lá e eu falava: Deus, eu estou num lugar que é Vineyard, que carrega um legado espiritual. E eu senti o Espírito Santo falando assim: exatamente, eu quero hoje me mover em curas. Falei: Deus, então nós queremos, dar espaço para o Senhor mover em curas. E eu senti o Senhor, eu falava assim: Deus, eu sinto que vai ter cura, mas eu não sei como vai começar esse negócio, Deus. E o Senhor falava para mim: só ministra cura e reconheça o que eu estou fazendo. Só reconheça o que eu estou fazendo. A gente sentia: Deus está querendo curar pessoas com torcicolo. Pessoa que está com uma dor aqui na área cervical, quem que é? A pessoa levantava a mão: vamos ministrar cura. A gente orava: você está sendo curado? Faz o movimento. 100%? Zerou. A gente falava: será que a gente pode dar uma salva de palmas para Jesus, reconhecer o que Deus está fazendo aqui? Amém, amém. Eu senti o Espírito Santo falando: continua me reconhecendo. De repente alguém foi curado de uma enxaqueca. Será que a gente consegue reconhecer o que Deus está fazendo aqui? Amém. Eu comecei a sentir: está tendo um shift. Alguém foi curado de uma dor lombar. Será que a gente consegue reconhecer o que Jesus está fazendo aqui? Ele acabou de curar essa pessoa. Reconheça. O que ele estava fazendo? Ele estava trazendo a atenção de todo mundo. Olha o que Deus está fazendo. Nós não vamos ignorar o que o Espírito Santo está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Todo mundo reconheceu. De repente a fé começa a aumentar. Amém. Deus está fazendo alguma coisa aqui. De repente, uma menina que tirava os óculos, ela não conseguia enxergar mais do que 3 metros a feição da pessoa na frente dela. Ela tira os óculos, completamente curada. Ela enxergava de 50 metros de distância a cor da blusa da pessoa lá no fundo do auditório. Ela: eu estou curada. Ela tirou: eu consigo ver você aí que está fundo. Quando ela começou a falar: uou, nós estamos reconhecendo o que Deus está fazendo. Faz sentido? De repente agora tudo é possível. A atmosfera começou a mudar, tem mais fé. Deus está começando a intensificar. Você começa a sentir aquela locomotiva começar a pegar um pouco mais de embalo. Você começa a sentir no ar: tem alguma coisa acontecendo aqui. Você começa a sentir um embalo. E o Senhor começou a falar: naquela noite de ontem, mais de 40 pessoas curadas, num lugar que tinha menos pessoas do que aqui. Mais de 40 pessoas curadas, mais de 10 salvações. Afinal, o pastor estava tipo: meu Deus do céu, o que aconteceu? Isso aqui tinha sido profetizado, o que ia acontecer? E a gente fala assim: Deus, eu saí de lá pensando: Deus, duas coisas. Tudo aconteceu porque a gente reconheceu o que o Senhor começou a fazer. Era como se Deus falasse assim: se você consegue ser fiel em comemorar e glorificar por uma cervical sendo curada de uma dor muscular, eu consigo te confiar uma enxaqueca. Se você consegue ser fiel e comemorar, me dar glórias por eu curar uma enxaqueca, eu consigo então te entregar uma pessoa que estava sofrendo de faringite. Se essa pessoa, ela curada, você comemora e reconhece, eu consigo te confiar uma garota que não conseguia nem enxergar, era praticamente cega. E quando ela é curada, a atmosfera começa e as curas começam a fluir. O que eu estou querendo dizer? Deus está fazendo algo especial aqui na Monte Sião. Você precisa reconhecer que está tendo um shift, uma mudança. Existe uma transição. É como se o Espírito Santo acabou de pisar na embreagem. E se alguém perguntasse: Theo, quando que isso acontecer? Eu diria: aconteceu nas 7 noites em Sião. Quem estava aqui nas 7 noites em Sião? No Espírito, o Espírito Santo pisou a embreagem e fez... Ele mudou de marcha. Esses últimos 3 meses, eu confesso, a minha atitude estava errada. Eu estava com uma atitude de: legal, glória a Deus, presença de Deus. Até que outro dia eu recebi um telefonema de um pastor, que ele não é nem da nossa igreja. Ele me ligou e falou assim: Theo, eu preciso da tua ajuda, cara. Eu falei: o que você precisa? Faz um favor para mim, por favor. Eu falei: o quê? Ele falou assim: eu preciso, cara, de 6 vagas para a conferência Geração do Reino. Eu falei: o quê?
eu preciso de 6 vagas para a conferência Geração do Reino, será que você consegue me ajudar com isso? Eu falei, primeiro eu pensei, cara, por que o cara não faz inscrição? Ele está querendo que eu dê para ele a inscrição? Eu falei, eu consigo, mas você já foi para o site fazer? Não, é que já esgotou, já fazem 2 semanas. Eu falei, como assim esgotou? Eu falei, calma aí que eu já te ligo de volta. Eu liguei para o pastor Lucas, já esgotou a conferência Voz de Sião? Mandei a mensagem, ele falou assim, já esgotou, acabou. Eu falei, mas quantos vocês puseram quantas inscrições estão à disposição? Eu pensei, não vai me falar que você botou 400 inscrições, a gente está fazendo lá no campus do Butantã, cabe mais gente. Não, a gente pôs 1.200 inscrições, todas já esgotaram há 2 semanas atrás. Eu falei, não, calma aí, você está falando que 1.200 esgotaram? Completamente, nós temos ainda uma fila de 250 pessoas na espera para entrar. Quando eu saí do telefone, o Espírito Santo falou comigo, aí que está o problema, você não reconhece o que eu estou fazendo, você não reconhece o que eu estou fazendo neste teu dia, você está clamando por um avivamento, quando eu estou começando uma coisa aqui, você não consegue ser fiel em comemorar, reconhecer, e dar louvor, e dar glórias, e começar a ser um bom mordomo do meu mover aqui na tua frente, porque na tua ideia de brasileiro, terceiro mundo, alguma coisa vai acontecer no primeiro mundo, que a gente tem que pegar e correr atrás dele. Quando Deus falou assim, eu quero começar uma coisa aqui, você vive profetizando, sonhando, orando, que algo vai acontecer aqui, está no teu nariz, você não consegue reconhecer. E Jesus chora, porque a gente consegue louvar a Deus pelos milagres, a gente não consegue enxergar além do milagre. Tem culto de milagre, meu irmão, vai lotar o Maracanã, vai ter milagre, vai lotar lá a Avenida Paulista, lá na marcha lá. Para milagre, a gente, sabe, é que nem o Corey Russell esteve aqui com a gente, e quando começou uma expressão, ele falou, para, não começa a berrar, porque isso aí é cultural brasileiro. Quem lembra desse momento que ele falou isso? Tem algo que você tem que vir da tua adoração, que vai além da tua cultura brasileira. Brasileiro vai pular, vai quebrar tudo, em Copa do Mundo, em Campeonato Paulista, em jogo de vôlei, sei o que for, é brasileiro, cara, é no pagode, é no samba, é no qualquer coisa, isso é cultural. O que eles estavam fazendo, glórias a Deus nas alturas, é cultural, porque nós estamos recebendo um milagre, nós estamos carentes, Jesus veio aqui, esse Messias, esse profeta, que eles nem reconheciam que era o Messias, esse profeta veio, ele está suprindo a minha carência, eu glorifico, sabe, Deus está chamando nós como brasileiros, a glorificá-lo, além do milagre que vem suprir tua carência momentânea. Eu estou perguntando, será que você consegue reconhecer além disso? Então você pergunta, então quer dizer que Deus não precisa mais fazer o sobrenatural? Quer dizer que a gente não precisa glorificar Deus pelo sobrenatural? A gente não precisa buscar Deus pelo sobrenatural? Não é isso, você continua buscando o sobrenatural, só entenda que o sobrenatural ele não é um fim, ele é um meio, ele sempre foi o meio, para você falar, Deus, sabe, Jesus, ele estava alimentando um estômago que estava roncando de fome, para ele conseguir apresentar um reino, que iria alimentar um espírito, para nunca mais ter fome no espírito. O pão era só um meio, e aqui as pessoas estão glorificando ele, glória a Deus nas alturas, porque tem uma coisa temporária sendo suprida. Deus está falando, será que a gente consegue ir um pouco além? Faz sentido o que eu estou falando? Quem quer avivamento aqui? E se eu falasse que o avivamento depende de nós sermos bons mordomos com os pequenos ou as pequenas expressões que Ele já está nos dando? É como se Ele falasse, o avivamento seria 10 talentos, eu te dou 1 talento. Se você pega esse 1 talento, você multiplica para 2. Você pega o de 2, multiplica para 4. Pega o de 4, multiplica para 8. Pega o de 8, multiplica para 16. Bum, você já entrou no avivamento. Faz sentido, a gente está falando assim, Deus me deposita aqui já de cara, pá, 16 talentos para eu um avivamento. Deus fala, não, eu te dou 1. Você consegue reconhecer o que eu estou fazendo aí? Faz sentido o que eu estou falando, gente? E o Senhor está falando para nós como mão do Senhor, sabe, eu estou falando algo que, sabe, o Senhor começou a falar, você para de ter modéstia, falsa modéstia, você tem que começar a reconhecer, a gente tem uma voz que Deus nos levantou para um tempo como esse, sabe por quê? Porque se Deus tivesse levantado a mão do Senhor para estar no momento que nós estamos hoje, há 20 anos atrás, nós não teríamos o alcance que nós temos, porque há 20 anos atrás, a gente estaria sendo o peixe pequeno numa briga de concessão de rádio e TV,
Porque há 20 anos atrás, nós não teríamos finanças para conseguir pagar para ter um programa de rádio ou 30 minutos na TV. Mas hoje, 2018, para um tempo como este, assim como Mordecai fala para Esther, quem sabe Deus não te levantou para um tempo como este, com a mensagem que você tem, Monte Sião, para um tempo como este, onde existe uma internet que vai nivelar o chão para todo mundo que está, onde a mensagem pode chegar aonde ela quiser chegar, e a única coisa que é determinante se ela perdura é a qualidade ou a veracidade da mensagem. E não necessariamente as finanças por trás empurrando a mensagem. E se eu falasse para você que o shift que está acontecendo na nossa igreja, todo mundo vem aqui pensar, aqui é o lugar do avivamento, o pessoal lá onde o pessoal é curado, glória a Deus que você vem procurar uma cura, você não está errado, você deve sim, e nós vamos continuar. Enquanto tiver enfermo aqui, a gente vai orar por cura. Enquanto tiver alguém opresso, nós vamos orar por libertação. Mas a gente não vai abraçar algo que o inimigo fala, vocês são só avivamento. Não, deixa eu falar uma coisa. Nós podemos parecer que somos uma igreja de avivamento. Na verdade, nós somos um movimento de reforma. Esse é o shift. Esse é o shift. Que Deus está querendo mexer na nossa cabeça. Eu preciso de um lugar lá onde está o mover de Deus. Cara, o mover de Deus já está aqui. Faz alguma coisa com isso. O Brasil precisa de uma nova estratégia. O Brasil não precisa de mais nova estratégia. O Brasil precisa consertar os 60 milhões de evangélicos que nós já temos. Se a gente só realinha um senso de propósito dos 60 milhões, é só você fazer a matemática. Na verdade não precisa nem orar para chegar nessa conclusão. Não precisa nem jejuar, só fazer a matemática. A estatística diz que 60 milhões de evangélicos estão hoje no Brasil, hoje, num país de 200 milhões de habitantes. Então, somos 200 milhões de habitantes, 60 milhões de evangélicos. Dos 60 milhões de evangélicos, 40 milhões são abaixo de 30 anos de idade. Então, 40 milhões são jovens evangélicos brasileiros. E esses jovens evangélicos brasileiros estão sendo ensinados o quê? Vocês têm a melhor mensagem que já passou pela face da terra. É a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós estamos recebendo. A mensagem que a gente recebe é aquilo que você tem, que você acredita. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade que muda o mundo. Você é um jovem, um dos 40 milhões de evangélicos jovens cristãos. Só que você está vivendo num Brasil que, na maioria das pessoas que eu já perguntei, que são mais velhos do que eu, eles falaram, eu nunca vi o Brasil na crise que está, moralmente, eticamente, economicamente, em todos os sentidos, a crise de liderança, eu nunca vi esse Brasil nesse ponto. Então você só faz a matemática, vê a crise que está na cabeça do jovem. Cara, calma aí, velho, nós somos 40 milhões de evangélicos. Eles estão falando para a gente que a mensagem que a gente carrega é a verdade que transforma o mundo. 40 milhões... num contexto de 200 milhões, a gente não consegue tirar a gente aqui desse lugar. Olha a situação. Faz sentido? É questão de tempo, então a gente tem 5 a 10 anos, é uma janela. Se a gente não muda a face do cristianismo no Brasil, e deixa eu falar, os millennials, a geração Z, esses jovens que estão vindo de 15 até 30 anos de idade, a única coisa que eles não estão impressionados, que nós evangélicos acima de 30 estamos, são números. Minha igreja tem 40 mil membros. O moleque está aí. E está aí. Faz sentido? Ele não é atraído para o show de 200 mil negros. O cara quer ir para quê? Para aquele show que ele fica perto do artista. Porque o que ele quer é intimidade. Ele quer veracidade. Aquilo que essa geração jovem quer, ela quer ter contato com alguma coisa que é autêntica. Faz sentido? E eles estão questionando, eles estão acordando, estão começando a questionar, eles estão perguntando, e o que a igreja está fazendo sobre essa questão? Pô, porque vocês estão falando que é a verdade, que vai mudar o mundo, mas por que o Bruno está assim? Espera, essa onda está só começando a se formar, e se a gente não ficar esperto, começar a transicionar a mensagem, ao invés de ficar só recebendo o chaba e tomando poder na cabeça e caindo e levantando sem transformação, nós não começarmos a pregar reforma, cai totalmente, de uma maneira vertiginosa, a relevância do cristianismo na nossa época. Já aconteceu na Europa, nós somos os próximos na fila, se nós não fizermos alguma coisa. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Esse é o shift. E o Senhor está falando, acorda, Monte Sião, olha o que eu estou entregando na tua mão, faz alguma coisa com isso. Provérbios 29, 18, abre comigo aí, rapidinho.
diz assim: não havendo profecia ou visão profética, tem uma versão que diz revelação profética, o povo se corrompe, mas feliz é aquele que guarda a lei. Então esse versículo tem sido um versículo bem chave para nós aqui na Monte Sião, e vamos dividir isso em duas partes. A primeira parte é: não havendo palavra profética, o povo se corrompe. E a imagem que eu tenho disso, sabe, ou o povo se desvia. Então a visão profética apontando para onde eu tenho que ir, a direção que eu tenho que percorrer. Não havendo isso, eu irei me desviar. Então olha só o que a imagem que eu tenho. Outro dia eu estava lembrando, quando eu tinha 15 anos de idade, minha mãe perguntou para mim: tinha 15 anos de idade, você quer passar suas férias nos Estados Unidos? Eu falei: lógico, mãe, eu quero. Tá bom, então eu vou pagar para você ir lá para os Estados Unidos, só que você vai lá na Pensilvânia. Eu falei: o quê? Pensilvânia. Tá bom, e tinha uma igreja que nós éramos bem próximos, e continuamos próximos, na época éramos mais, e eles eram lá da Pensilvânia, lá num lugar extremamente rural, uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Ele falou assim: eu vou te mandar lá, eles têm um acampamento, é legal, você vai passar o verão lá, e vai ser bem legal, e você vai ter umas programações. Quando eu cheguei lá, eu tinha 8 semanas que eu ia passar por lá, 8 semanas, uma semana era o acampamento, outra semana tinha uma programação que eles faziam, um festival, e as outras 6 semanas era trabalho escravo. E eles tinham um programa que os jovens, os adolescentes, as crianças vinham lá e faziam trabalho lá na igreja. Daí o cara chegou, o pastor lá, um dos pastores, na época ele nem era pastor, o irmão Ambrose, hoje ele é missionário na África, em Gana. Ele falou para mim assim: Theo, você sabe cortar grama? Eu falei: não. Ele falou assim: então eu vou te ensinar, você quer cortar grama? Eu falei: eu quero. Beleza. Ele me ensinou, falou assim: olha, assim que você bota gasolina nessa máquina aqui, você liga desse jeito, não bota a mão aqui, senão você vai perder teus dedos, e você aperta o botão aqui, você empurra e você corta a grama desse jeito. Beleza? Beleza. Ele me levou para um campo que era tipo o quintal da igreja, e o quintal da igreja era mais ou menos equivalente a uns 4 campos de futebol oficial, tamanho oficial. Então, gigante, tá? Então a ideia era mais ou menos: com o momento que você termina de cortar toda a extensão da grama, você já volta para o início, porque a grama já cresceu. Daí você volta de novo e você passa suas férias fazendo isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E ele falou assim: olha, você vem lá começa naquele canto e vem para cá, e depois vamos ver como que você faz, e daí eu vou te dando os toques. Beleza, eu peguei, liguei, comecei a ver, nossa, tá cortando a grama, e eu comecei a empurrar, e eu fui empurrando, e eu lembro que, cara, eu comecei a ver, nossa, esse negócio aqui é legal, eu fui empurrando, a grama saindo, e quando eu cheguei do outro lado, ele falou para mim: tá bom, agora eu quero que você desliga aqui o motor, olha para trás, e você vai ver o trajeto que você fez com o cortador de grama. Eu olhei para trás, eu vi o trajeto, estava assim, ó. Perguntou: você fez isso de propósito? Eu falei: não, eu pensei que estava reto. Falei assim: tá bom, então deixa eu te ensinar como você tem que cortar grama. Você vai ter que começar cortando grama, encontrando um ponto de referência fixo lá na frente. Uma árvore, um poste, um lugar na cerca, uma pedra, seja lá o que for. E você não tira os seus olhos daquele ponto. Não olha para a tua máquina, não olha para o teu pé, não olha para a tua mão, só empurra olhando para aquele ponto, teu destino. E quando você chegar lá, você dá meia volta, encontra um destino aqui, faz a mesma coisa, dá meia volta e faz essa sequência. Tá bom. Eu estava me lembrando disso, e o Senhor começou a falar comigo sobre Provérbios 29, 18. Ô Theo, sabe, a verdade é que se não temos uma visão profética, e a Monte Sião tem uma visão profética bem clara, se nós não temos uma profecia ou uma revelação profética, e a Monte Sião tem isso, sabe, nós vamos nos desviar. E não estou falando nem só Monte Sião, estou falando nós como igreja do corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. O Senhor começou a falar comigo: deixa claro para onde nós estamos indo, porque senão daqui a pouco o povo vai começar a se desviar. Você tem vontade, e você pensa: estou indo reto, e quando você olha para trás, você vê que você fez um zigue-zague. Faz sentido? Eu comecei a entender, sabe, Deus está me chamando, está nos chamando para nós enfatizarmos qual que é a visão profética daquilo que Deus está nos chamando para fazer com o Monte Sião. Eu falo para você: Deus está chamando o Monte Sião para entender a sua natureza de não só avivamento, mas existe um outro lado da natureza, que é de reforma. E nós precisamos começar a entender que faz parte do nosso chamado, faz parte daquilo que Deus está fazendo e já começou a fazer aqui no nosso meio. Deus está levantando jovens políticos, existe uma janela que está acontecendo e nós precisamos levantar jovens políticos.
Theo, você vai começar a fazer do teu púlpito um palanque político? Não, fica tranquilo, não vai acontecer isso aqui. Mas a gente vai levantar jovens políticos. Nós vamos levantar os jovens empresários. Nós já estamos levantando esses jovens empresários, jovens políticos. Nessas eleições nós temos pessoas que nós estamos já andando, já faz mais de 5, 6 anos, nesse processo de discipulado. E nós estamos falando, chegou a hora, vai. É esse teu momento, Esther, vai lá. É esse teu momento, José, vai lá. É o momento, Daniel, vai lá. É o momento deles começarem a se levantarem. Ativistas, artistas, publicitários, empresários, acadêmicos. É momento de nós começarmos a entender que aquilo que nós fazemos aqui dentro dessa igreja nada mais é do que um centro de treinamento para aprendermos mais do reino, porque na verdade o jogo começa amanhã de manhã, quando você acordar no lugar onde você está trabalhando. É lá que você marca gol. Faz sentido? E ainda tem pessoas que ficam pensando, mas eu quero ficar orando pelas pessoas na igreja. Cara, se você não consegue orar por alguém aqui, você vai ser atropelado lá no mercado. Se você não consegue fluir no profético aqui, meu irmão, desencana. Como que você vai ser luz lá no meio da escuridão? Faz sentido o que eu estou falando, gente? E o Senhor está nos chamando, entenda a visão profética que nós temos como Monte Sião. Agora, a segunda parte da mensagem ou do versículo diz, mas feliz ou bem-aventurado é aquele que guarda a lei. Por que é feliz? É aquele que guarda a lei. Theo, eu pensei que eu tinha sido salvo pela graça, eu pensei que nós estamos na época da graça, porque ele está falando de lei. Como que a lei vai me levar à felicidade se eu preciso da graça de Deus? Sabe, eu lembro de uma vez a minha mãe me ilustrando esse versículo, e ela falava assim, pense na lei como se fosse um corrimão. A lei é um corrimão. Agora eu e Júlia, nós temos um filho de 2 anos e 3 meses que ama escada. Eu não sei porquê, ele é apaixonado por escada. Desde o dia que ele começou a engatinhar, não sei se todo menino é assim, mas ele vai direto para a escada. E quando ele começou a engatinhar, o primeiro degrau, tudo bem. Segundo degrau já é perigoso. Terceiro degrau já é risco de vida. Quem já esteve lá? Pais e mães. Sabe o que eu estou falando? E de repente você começa a falar assim, tá bom, agora ele está começando a andar, a gente vai chegar, e eu lembro que às vezes ele ia lá para o escritório e ficava lá, passava um tempinho lá, e eu falava para o pessoal, olha, se ele for para a escada, pode ir, só que fica acompanhando aqui, ó, nas costas dele, se ele cair, você segura ele, porque ele vai para a escada. Dito e feito, põe ele no chão e ele ia para a escada. Agora, eventualmente, ele vai começar a ter mais equilíbrio, ele vai desenvolver coordenação motora, ele vai começar a desenvolver força nos seus músculos. E sexta-feira eu estava lá no Campus Morumbi, eu estava junto com algumas pessoas resolvendo alguma coisa lá no templo mesmo, e tinha um pessoal ensaiando, o Vitor Valente estava lá ensaiando com a banda dele, eu estava conversando, eu me distraí, o Zé que estava correndo para lá e para cá, de repente, sabe aquela escada da esquerda, a que desce, a maiorzinha que desce, e de repente eu estou olhando, eu esqueci que ele estava correndo, eu estou olhando, conversando aqui com alguém, e eu vejo o Vitor Valente, largando o violão, saindo desesperado, meu Deus, ele, eu falei, calma Vitor, tranquilo, ele já cresceu, ele consegue descer a escada, segurando o corrimão. A última vez que o Vitor estava ajudando, cuidando dele, ele sabia, ele não pode nem chegar perto da escada, ele vai cair e vai morrer. Agora não, estou falando, calma, obrigado Vitor, pelo cuidado, mas tranquilo, ele está conseguindo agora descer, e a Júlia ensinou ele a pegar no corrimão, sobe e desce no corrimão. O que é o corrimão? É tua lei. Um dia você desenvolve os teus músculos espirituais, um dia você desenvolve a tua coordenação motora espiritual, um dia você desenvolve o teu equilíbrio espiritual. Eu não preciso usar corrimão para descer aquela escada. Um dia o meu filho não vai precisar usar o corrimão para descer aquela escada. A mesma coisa espiritualmente. Eu estava conversando com um amigo meu que saiu mais ou menos do mesmo contexto, quando eu tive um encontro com Jesus, e ele falava como se fosse algo que eu fiz de errado. Eu falei assim, quando você teve aquele encontro com Jesus, você abandonou a gente, cara, a gente nunca mais ouviu falar, depois a gente ficava descobrindo que você estava lá na Índia, lá nas Filipinas, lá com esse negócio de Joku, você sumiu da nossa vida, hoje eu conheço Jesus, mas você tinha que ter sido o sal da terra e luz do mundo. Eu falei, cara, eu me conheço, e eu sabia aonde eu estava, e quando Deus me tirou, de onde Ele me tirou.
Sabe, para algumas pessoas eu falo, cara, Deus te resgata de uma maneira tão radical do meio onde você estava, que era tão escuro, que você tem que se desligar completamente, e você precisa ter um pouco de lei, um corrimão, porque você ainda não tem seus músculos desenvolvidos, você ainda não tem tua coordenação motora, teu equilíbrio espiritual ainda desenvolvido. O dia que você conseguir subir e descer a escada sem corrimão, sabe de uma coisa? Você está pronto para voltar para aquele lugar onde você estava, que era o antes da escuridão, e começar a falar, agora você, a luz nesse lugar, e eu posso viver na liberdade da graça, porque eu estou maduro o suficiente. Faz sentido? Era quando eu estava falando com o Rodolfo outro dia, um tempo atrás, Rodolfo, mas me conta aí. E ele falava assim, quando eu me converti, eu abandonei tudo, cara. Eu tentei sair aos poucos, mas eu vi que não tinha jeito. Eu tinha que me distanciar completamente. Falei, por quê? Porque, cara, eu precisava me fortalecer espiritualmente, para um dia eu poder voltar lá e começar a resgatar os meus amigos, pessoas que eu conhecia na indústria, que estavam presos na escuridão, e até hoje ele está fazendo isso. É que ele não fala, mas ele está continuando fazendo isso, constantemente. Grandes nomes da luz estão ligando, pedindo oração, ele está lá, eles reconhecem, você saiu, mas você está numa situação hoje, que você pode me ajudar. Faz sentido o que eu estou falando? E quando o Senhor fala, mas feliz é aquele que guarda a lei, eu começo a entender, tudo bem Deus, então o Senhor está falando duas coisas. Primeiro, eu tenho a visão profética, eu tenho que correr atrás daquilo, tenho que estar focado, tenho que cumprir o meu chamado. Mas o Senhor está falando assim, feliz é aquele que guarda a lei. O que significa você guardar a lei nesse contexto? Guarde-reios. É como se eu estivesse correndo rumo à visão profética, eu estou correndo rumo à revelação profética, mas em algum momento, eu bato no guarda-reio e eu volto. Eu bato no guarda-reio e eu volto. É Deus falando, eu vou pôr algumas coisas que serão como lei na tua vida, para a tua segurança. Faz sentido? E sabe, Deus está fazendo alguma coisa tão maravilhosa no nosso meio, que está nos apontando para a visão profética, mas nós temos que entender o valor de ter lei. Não estou falando para você cair no legalismo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem alguns guarda-reios, tem alguns medidores de quilometragem ao longo da tua caminhada, que você precisa, primeiro, convidar para a tua vida e honrar isso. Por exemplo, eu tenho um conselho para quem eu presto contas. Eles têm acesso e eu dou acesso. Por favor, me confronte, qualquer coisa, eu estou aqui, me confronta. Um dos membros do conselho é o Michael Brodor, e o Michael Brodor falou para mim, toda vez que eu vier aqui para o Brasil, eu vou ter algumas perguntas para você, e eu sei como que é, toda vez que ele vem, ele vai sentar na minha frente, ele vai começar a perguntar, como é que estão as tuas finanças? Dave Gibbons, a mesma coisa, vai perguntar, e eu dou acesso, e eu falo, vocês podem fazer essas perguntas, e eu serei transparente, me põe contra a parede. Eu preciso de vocês como guarda-reios, eu preciso do meu conselho como guarda-reio, eu preciso ter um pouco de lei, porque eu estou correndo atrás da minha visão profética, mas eu sei que a minha felicidade depende de eu ter um pouco de lei, porque eu sei como eu sou, e por mais que eu sou livre na graça, eu sei que a minha melhor intenção, de vez em quando eu vou trombar aqui, eu trombo aqui, mas eu volto para o centro daquilo que Deus me chamou para fazer, rumo àquilo, aonde o lugar que Deus está me chamando aí. Faz sentido o que eu estou falando? E quando eles vêm, eu sento e eles vão perguntar, como estão tuas finanças? Como está teu casamento? Como estão teus olhos? Você está em pureza? Faz sentido? Você precisa convidar guarda-reios. Agora, o que seriam esses guarda-reios no nosso contexto? Guarda-reios, um dos guarda-reios para mim e para minha esposa, é que todo novembro nós temos uma reunião que nós vamos, onde jovens apóstolos e profetas se reúnem lá em Los Angeles, na casa do Sean Boltz, e lá nós temos uma comunidade onde nós podemos ser transparentes uns com os outros, encorajar os outros e até confrontar uns aos outros. Esse é um guarda-reio. Eu não posso falar, mas eu estou um pouco ocupado demais, ganhando almas para Jesus. Eu estou ocupado demais, liderando avivamento. Eu estou ocupado demais, fazendo convênios. Não tenho tempo para guarda-reios. Não, você não está entendendo. A palavra está falando, você tem uma visão profética, corra atrás de lá. Você correndo atrás dessa visão profética, você não vai se desviar, mas ponha lei para você ser feliz. Monte Sião, você tem uma visão profética. Nós estamos correndo rumo a essa visão profética, mas vamos honrar alguns guarda-reios. Theo, o que seria esse guarda-reios para nós como igreja? 7 noites em Sião é um guarda-reio.
Que tal você falar, eu vou encurtar um pouco as minhas férias, mas eu volto com a minha família aqui para a cidade, e eu vou todas as noites buscar a presença de Deus, porque eu sei que mais do que descanso físico ou mental, o que eu preciso é um abastecimento espiritual, para me levar o restante do ano na presença de Deus. Retiro da Páscoa é outro guarda-reio. Nós não tivemos esse ano, mas o nosso foco é Conferência Voz de Sião, porque nós tivemos algumas dificuldades em relação a um lugar que poderia nos comportar do tamanho da igreja que está hoje, que de um ano para cá dobrou, e ao mesmo tempo com um preço acessível. O único lugar que conseguiria comportar a quantidade de pessoas não tinha um preço acessível. Então nós decidimos, então nós não vamos fazer retiro da Páscoa, mas vamos focar para a Conferência Voz de Sião, e daí nós temos pessoas de outras cidades, de outros estados, até de outras nações, vindo até do Equador, uma equipe de 15, falando, nós vamos valorizar o que Deus está fazendo aqui, e eu estou falando, ei galera, a gente está clamando por um avivamento, reconheça, tem alguma coisa acontecendo aqui. Será que você não consegue enxergar que isso também é um guarda-reio que vai nos manter felizes na rota do cumprimento da palavra profética para nós? Faz sentido, gente? O Senhor está nos chamando para isso. Eu creio que o Senhor está realmente, sabe, eu não quero falar para trazer glória para nós mesmos, porque não é isso aqui, na verdade, sabe, eu comecei a entender que Deus, Ele confia em nós mais do que nós confiamos em nós mesmos. Nós falamos, Deus, se o Senhor realmente começar a derramar tanta glória, tanta unção sobre nós, se o Senhor começar a realmente derramar um mover sobre nós, a nossa propensão para cair na carnalidade do orgulho é tanta, e Deus está falando assim, fica quieto, a tua propensão para fazer coisas boas do Espírito é tanto, que eu estou depositando mais sobre você, mais sobre você. Ele está falando, Deus, eu não quero teus presentes. Que coisa ridícula é essa? Cara, Deus confia em você, Ele quer te usar. Faz sentido? E eu estou falando, sabe, nós precisamos entender quais são os guarda-reios que Deus está pondo em nossas vidas. Eu quero te dar 4 passos, eu sei que o nosso tempo está avançado, mas rapidinho, esses 4 passos são bem mais rápidos do que os passos normais que eu dou. 4 passos para você reconhecer, 4 passos para você reconhecer o que Deus está fazendo. O primeiro passo é, você precisa desenvolver sua própria intimidade com Deus. Você não pode reconhecer o que Deus está fazendo corporativamente, você não pode esperar reconhecer o que Deus está fazendo nacionalmente, você não pode esperar reconhecer o que Deus está fazendo mundialmente, se você não consegue reconhecer o que Deus fala com você no teu quartinho. Faz sentido? Cara, você tem que falar, eu vou me responsabilizar pela minha própria busca espiritual, escutar Deus, eu vou entrar na palavra, eu quero extrair daqui verdade que vai me alimentar, Deus, eu me responsabilizo pela minha busca pessoal. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Tá, se você pensar aqui, eu vou fazer que nem eu fazia na igreja católica, eu ia lá, pegava a missa, sentava, recebia uma bênção e daí vazava e vivia a minha vida. Aqui vai ser o pior lugar para você frequentar a igreja, você vai ficar tão incomodado, você vai me odiar. Pô, de novo você está mandando ficar de pé. Pô, de novo você está mandando olhar para alguém do meu lado. De novo você está mandando eu ficar orando por alguém. Pô, me deixa em paz. Então procura uma igreja que vai te deixar em paz. Aqui não é uma igreja que vai te deixar em paz. Essa não é a visão. A visão existe antes de você chegar. A gente não vai mudar porque você chegou. Nós não vamos fazer igreja para o teu conforto. Nós não vamos mudar essa igreja para te fazer mais confortável. Então, mas que agressivo. Não, não é agressivo, isso aqui é foco. Foco na visão profética que Deus me deu. Porque eu não tenho que responder para você, um dia eu tenho que responder para Ele. Então não volta. Não volta. Vai lá com a tua mentalidade católica, pensando que pastor evangélico tem que ser que nem padre. Vem cá, padre, me fala o que Deus está falando. Cara, sabe o que nos faz evangélicos e não mais católicos? Você sabia que você era católico antigamente? Não, nunca fui cristão, não é evangélico. Estou falando, a fé evangélica saiu depois da reforma da fé católica. Porque Lutero acreditava em algo chamado sacerdócio dos santos. Lutero acreditava que todos nós temos acesso à Bíblia, que todos nós temos acesso a ouvir a palavra que vem do Espírito Santo. E é isso que nós acreditamos como evangélicos protestantes, é por isso que nós saímos e falamos, nós queremos ter acesso àquilo que Deus fala, todo santo pode ser um sacerdote. Faz sentido?
Agora que você entende que você é um evangélico protestante, todo santo pode ser um sacerdote, você está falando, eu não quero ser mais sacerdote, quero que você seja sacerdote. Fala você o que eu tenho que fazer, eu quero ficar aqui sentado consumindo. Eu estou vindo aqui na igreja porque tem cadeira estofada aqui, tem ar-condicionado, tem carpete. Você não está entendendo, cara. A gente zela por excelência. Mas na verdade você está aqui não para consumir, você vem para ser alimentado, mas pensando, Deus, eu quero produzir para o reino de Deus. Faz sentido? Então você precisa primeiramente, que nem eu falei, eu não sou contra aconselhamento pastoral. Nós temos aconselhamento pastoral. Eu também faço, não faço tanto quanto outros pastores, mas eu faço aconselhamento pastoral. A minha formação é de psicólogo, então se eu não estivesse exercendo hoje o ministério pastoral, eu provavelmente estaria sendo um psicólogo terapeuta, e eu faria isso. Mas uma das coisas que é bem diferente entre você e fazer terapia e um aconselhamento pastoral, é que na terapia ninguém vai te cobrar de o que Deus está falando para você. Agora, quando você vem para o aconselhamento pastoral, você orou a respeito do problema? Não, então pastor, eu nem orei, na verdade eu queria saber o que o senhor acha. Não, então, tá bom, então você leu a palavra, procurou na palavra acerca dessa questão? Então na verdade eu nem abri a Bíblia, mas eu queria ver o que o senhor acha. Tá bom, você jejuou a respeito disso? Normalmente eu não tenho o hábito de jejum, mas eu queria saber o que o senhor acha. Não, você não quer saber o que eu acho, ou o que outros pastores acham. Você já tem uma opinião, você está tentando achar um match para a tua opinião. E se não for um match para a tua opinião, você procura outra pessoa para dar um match, para você conseguir justificar a tua decisão que você já tomou na tua cabeça. Porque você não está nem disposto a se abrir, se sacrificar para falar, Deus, o que o Senhor tem para falar acerca dessa situação? Acreditamos em aconselhamento pastoral? Sim, mas eu também acredito, e nós acreditamos que você também pode escutar de Deus, e que você também pode cultivar a tua busca de Deus. Então não tem por que ter aconselhamento pastoral. Lógico que tem, porque tem momentos, mesmo você buscando a Deus, que algumas coisas não fazem um sentido tão claro, e vale sim aquilo que a palavra diz, que na multidão dos conselheiros existe sabedoria, ou segurança. Faz sentido? E Deus nos chama para isso, mas tudo parte de uma postura que você fala, eu vou me responsabilizar pela minha busca espiritual. Eu não vou simplesmente sentar aqui e ficar, bom culto, parabéns. Cara, a gente não está fazendo um culto para você, na verdade nós estamos fazendo um culto para Deus. Faz sentido, gente? Número 2, se envolva. Quem reconhece que Deus está fazendo algo especial aqui no nosso meio? Deus está fazendo algo especial no nosso meio, no meio das crianças. Deus está fazendo algo especial no Vox. Quem aqui é do Vox? Cara, já tem sábados que eles estão lotando o Morumbi, não o estádio, o campus Morumbi. Um dia irão lotar o estádio, mas lotam o campus Morumbi até o overflow. Tem um missionário, ele é de Zimbábue, casado com uma sueca, e tem um ministério na Alemanha. O cara é a ONU em pessoa. O nome dele é missionário David Gava. Ele estava aqui ministrando no Vox. Dudu falou, estou trazendo aqui esse cara, David Gava, tá uma palavra de Deus. Falei, pô, legal, Dudu. Eu estava viajando, falei, glória a Deus, cara. E de repente um amigo meu lá de fora mandou uma mensagem para mim, você está com o David Gava aí? Eu falei, tô. Na verdade eu nem conheci ele, eu nem fui para o culto que eu estou viajando, eu estava ministrando em outro lugar. Falei assim, cara, esse homem é um profeta. Falei, sério mesmo? Sério mesmo, isso aí não é qualquer um não, isso aí é um profeta de Deus. Falei, pô, demorou então, eu tenho que conversar com esse cara, eu tenho que perguntar para ele num café o que ele está vendo. Eu sentei e perguntei, David, o que você está vendo? Ele falou assim, olha, eu escutei de Deus, se você achar um lugar que vai comportar 1.200 pessoas, em 4, 5 semanas está abarrotado de jovens, e não tem gente, não tem espaço para botar mais gente, a gente vai ficar do lado de fora, porque Deus está fazendo uma coisa. Ele falou assim, olha, eu viajo o mundo inteiro ministrando, eu nunca senti o que eu estou sentindo no Vox. A energia espiritual que existe naquele grupo de jovens. Você fala, então a gente tem que comemorar a Estação 5.2, a gente tem que comemorar Vox, a gente tem que comemorar o que mais? Tem que comemorar tudo, porque o que Deus está fazendo aqui é incrível. E se você não reconhece, então acha outro lugar que é incrível, que pelo menos você reconheça. Vá para uma outra igreja, que você consegue chegar lá na liderança e falar assim, eu acredito nisso. Mas não fica aqui com essa cara de... Vamos dar salva de palmas para Jesus. Na hora de oração, nem levanta. Eu vou fazer uma... eu vou te falar para você, palmeirense e corintiano. Não.
Calma. Eu vou te dar até uma lasquinha hoje. Eu, como um bom São Paulino, nem sabia que eu era feliz 10 anos atrás. Eu não sabia que eu era tão feliz. Era título pós título, eu me cansava de comemorar. Eu ganhava tanta coisa que eu me cansava. Hoje, aí os pessoal falavam, tem que ganhar o Paulista. Eu falava, que mané paulistinha, meu irmão, eu quero é Libertadores. Ganha o brasileiro, que bom, é mais do que obrigação ganhar brasileiro, tem que ganhar Libertadores, mais um. Hoje, quem me dera tivesse um paulistinha para ganhar, cara. Quem me dera, cara. Uma Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Glória a Deus que você tem muita coisa para bater palma. Glória a Deus. Sabe, pior seria você falar, cara, a gente não tem um link que multiplica, não tem nem como glorificar Deus, não tem uma alma que vem para Jesus para a gente poder glorificar Deus, não tem uma cura aqui que para a gente glorificar Deus. Cara, você tem um bom problema, você está cansado de glorificar Deus, porque Ele está fazendo tanta coisa aqui no nosso meio. Glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se envolva com o que Deus está fazendo. Faça como Jesus, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Mateus 20, 28, Ele veio para servir, para morrer por nós, sabe? Em vez de você, eu comecei a escutar algumas coisas que eu falei, não, está tudo errado, a gente tem que parar com esse negócio, a gente tem que falar alguma coisa, porque não é possível que numa igreja cristã, que acredita que o reino pode invadir a terra, que acredita que o nosso Pai é dono de tudo, que acredita que nós somos chamados para transformar o mundo, as pessoas estão indo no balcão de informação perguntando, existe desconto para voluntário? Não, peraí, é a maior hipocrisia, você querer um desconto, tem desconto para ser voluntário? Então vou ser voluntário. O mérito por ser voluntário morreu aqui. A tua intenção é ter um desconto. A tua intenção não é porque você quer ter um coração de servo. Se você realmente tivesse um coração de servo, você fala assim, eu pago cheio e ainda sirvo. Então não tem mais desconto para voluntário. E eu vou falar para você, a gente vai ter muito voluntário, porque nós vamos reconhecer o que Deus está fazendo aqui. E quando você for para a conferência Voz de Sião, você vai ver que tem os voluntários. Se eu não me engano, são mais de 300 voluntários que vão estar operando naquela conferência Voz de Sião. Eles vão estar com seus crachás. Saiba, eles pagaram o mesmo preço que você, só que eles são tão servos que além de pagar o mesmo preço que você, eles estão doando a sua energia, o seu tempo, a sua paixão, para que você tenha um encontro com Jesus que vai transformar a tua vida e a tua família. Isso sim é ser servo. Tem gente que está falando assim, eu queria ser líder aqui. Você quer ser líder? Acha um lugar para servir. Eu queria ter mais influência. Quanto mais você serve, maior a tua influência. Então, mas aqui nessa igreja cresceu tanto. Antigamente na Monte Sião tinha meus amigos, agora não tenho nem mais meus amigos, não consigo nem ver eles, porque eles vêm no culto das 8, daí eu venho no culto das 19, daí no overflow, eles nem me deixam entrar, daí meu amigo estava guardando lugar para mim lá em cima, daí o cara do apoio falou que não pode, o cara foi um pouco grosso comigo. Meu irmão, vai servir, cara. Vai fazer novos amigos, acha um lugar para você ser útil. Fala, cara, eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, eu quero me envolver com alguma coisa aqui. Como que eu posso contribuir, sabe? John F. Kennedy, JFK, ele falava, não pergunte o que o teu país pode fazer para você, pergunte o que você pode fazer para o teu país. Cara, esse cara não era nem crente. O cara era um líder laico falando sobre um princípio bíblico que é difícil nós cristãos evangélicos entendermos. Não pergunte o que tua igreja pode fazer para você, pergunte você, o que eu posso fazer para o corpo de Cristo. O que você pode fazer para o corpo de Cristo? Não chega lá perguntando, tem um jeito de eu pegar um desconto para a conferência. Que tal você ir lá para aquele balcão e falar, cara, eu quero abençoar alguém, eu vou pagar o meu, mas eu quero abençoar alguém para ir para a conferência. Faz sentido? Se envolva. E aproveita hoje, depois do final do culto, vai lá e faz a tua inscrição. Número 3. Proteja a unidade do corpo de Cristo. Proteja a unidade do corpo de Cristo. Sabe, eu não sei se você está entendendo, mas quanto mais rápido nós estamos indo, a velocidade está aumentando. Quantos que entendem que a velocidade está aumentando? Nessa velocidade,
alta. Uma coisa é você ter... Alguém já dirigiu um carro que não é um carro muito bom, não é muito novo, você está a 20 km por hora, ele está tranquilo. Você sobe para 40, ele também está tranquilo. Agora você passou 60, você começa a sentir você chega para os 80, 100, você pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse negócio? Tomara que a porta continue aqui. Você já passou por isso? Eu já passei por isso, cara. Eu contei uma história que eu vou contar, tomara que a Júlia não fique brava, porque isso aqui foi muito antes de eu conhecer ela, mas eu tinha uma namorada, e ela falou assim, vamos sair para jantar, e eu falei, na verdade eu não estava nem namorando ela, eu ia levar ela para jantar. Daí eu não tinha carro, estava na faculdade, todo mundo quebrado, liso. Eu falei, cara, tinha só um cara que tinha um carro, que era o carro mais velho do nosso grupo lá. Eu falei, cara, você me empresta teu carro para levar aquela mina lá para jantar, tal. Ele falou assim, beleza, pega lá o carro. Peguei o carro dele, botei a mina lá e fomos conversando, aí estava na estrada, e eu sabia, ele falou para mim, não passa de 80. Não, tranquilo, vou pegar na pista da direita, vamos ficar tranquilo. Daí eu ficava lá, tranquilo, e eu trocando uma ideia, um nervosão e tal, mas eu tipo, tirando de letra, tipo, não, tranquilo, conversando. Daí eu começo vendo no retrovisor um caminhão, ele começa, na pista da direita, eu tipo, mano, pra onde? Vai pra esquerda, ele, daí ela começa a perceber, o que está acontecendo? Que você está devagar, eu falei, não, tá bom, então eu vou pisar um pouquinho mais. Comecei a pisar, daí eu comecei a sentir. E eu penso, não, só falta mais 3 saídas. Isso lá nos Estados Unidos, mais 3 saídas. Lá 40, mais 3 saídas. E de repente, eu falei, vou pisar um pouco mais. Eu estou pisando mais, daí o negócio começa. Ela já está me olhando, tipo, o que está acontecendo? De repente, eu vejo uma roda quicando na minha frente. Tom, tom, tom. Eu falei, não. Será? A única coisa que eu escuto é tá! O eixo indo, faísca para todo quanto lado da mina. E eu tipo, segurando sem roda, o eixo na estrada. Parou a estrada, eu saí do carro. Aí eu fui lá procurar um macaco, tipo, seu besta, você acha que o macaco vai botar de volta aquela roda nesse eixo? Não tem como, você quebrou o eixo, cara. Cara, parou o trânsito. Mas, não, sem exagero, pelo de Deus. Depois vocês perguntam para alguns amigos meus que vêm aqui, que me conhecem daquela época. Parou o trânsito. Começou um trânsito para lá, de repente eu escuto um helicóptero. Era a televisão, cara. Eu sei que chamaram um guincho, tiraram de lá. Agora imagina eu e ela no guincho. E o cara, o motorista do guincho, cara. Eu voltei para minha república e os caras, caraca, eu tive na TV, cara. Para facilitar, o carro era vermelho, então eu dava para ver assim lá de longe. O helicóptero pegava lá. Deus me lembrou disso outro dia. Sabe o que o Senhor falou comigo? Você está com um carro, mais ou menos, se você está abaixo de 40, está tranquilo. Só que vocês estão todos em 120. A mão do Senhor hoje está em 120. É um momento que a gente tem que falar, Deus, a gente vai apertar esse parafuso, senão essa porta vai sair voando. Deus, a gente vai zelar pela unidade, aperta esse parafuso, ajusta bem, senão o capô vai sair voando. E a gente está falando, será que o nosso carro está compacto, está bem ajustado, está bem parafusado, está uma só unidade? Nós temos que zelar pela unidade. Quanto mais momentum, quanto mais embalo, quanto mais velocidade nós estamos pegando, mais precisamos zelar pela unidade. Sabe um pastor mais antigo, ele falou para mim assim, Theo, 2 coisas que destroem a igreja: pecado e fofoca. Se você conseguir afastar, afugentar pecado e fofoca da igreja, você vai bem, cara. Agora, pecado e fofoca destrói a igreja. Falei, eu concordo. Daí eu estava saindo da conversa, o Senhor começou a falar comigo, sabe? Fofoca, sabe? Eu não vou falar para você que eu sou tão espiritual que eu não fofoco. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu não fofoco, sabe por quê? Não é porque eu sou tão espiritual, mas porque eu estou muito ocupado. Eu estou muito focado. Gostaria de dizer que eu sou tão espiritual que eu não fofoco, mas eu vou ser sincero, não, eu não fofoco porque eu estou muito focado, eu estou focado e falo, Deus, eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me chama a cumprir antes de eu sair nessa terra. Eu não tenho tempo para tomar esse cafezinho para ficar fofocando. Se for para tomar um cafezinho para expandir o reino, eu tenho. Agora, se for para ficar fofocando, eu não tenho, eu tenho que continuar aqui na minha roda aqui. As pessoas que estão fofocando são as pessoas que não estão servindo. As pessoas que estão fofocando são as pessoas que não oram pelas pessoas que você fofocam. Porque quando você começa a orar pelas pessoas que você fofoca, você para de fofocar.
não sou líder aqui nessa igreja? Por que ela é líder? Eu deveria ser líder, eu deveria. Ah, meu irmão, vai servir, cara. Fala para quem está do teu lado, deixa Deus te usar. Número 4, celebre o que Deus está fazendo. Como que nós vamos celebrar o que Deus está fazendo? Nós vamos reconhecer o que Deus está fazendo aqui. Teve um jovem que veio falar para mim assim: Theo, eu estou me formando, eu gostaria de ir para algum lugar no mundo, para uma escola de avivamento, e você pode escrever uma carta de recomendação? Eu falei: posso, já escrevi diversas. Eu escrevo. Escrevi até para minha esposa, quando ela foi estudar numa outra escola de ministério fora do Brasil. Eu escrevo para você, não sou contra isso, eu fiz. Daí na hora o Senhor falou assim comigo: me fala uma escola que está experimentando mais do que vocês estão experimentando no Dunamis. Eu parei e falei assim: calma aí, o que você quer? Você quer ter uma experiência transcultural ou você quer ter uma experiência espiritual? Ah, eu quero ter uma experiência espiritual. Então fica aqui, Deus está fazendo grandes coisas aqui. Não, você não está entendendo, é que eu queria ir para um lugar. Não, então você está querendo uma experiência transcultural. Veja bem, é que eu queria. Eu falei: meu querido, olha para mim, não tem nada de errado você querer estudar fora. Não tem nada de errado você ficar numa outra cultura e você expandir seus horizontes, aprender outro idioma. Mas vamos chamar as coisas do jeito que elas são. Uma coisa é uma experiência transcultural, outra coisa é uma escola ministerial. Se você está atrás de uma escola ministerial, eu falo: para que você ir longe? Deus já está fazendo uma coisa aqui. Agora, se você quer uma experiência transcultural, eu falaria até outras coisas para você. Estuda pra caramba, vai fazer um MBA na Harvard, volta aqui e faz a diferença no Brasil, que o Brasil está precisando de pessoas muito altamente gabaritadas, com diploma de lá de fora, voltando para cá. Então não tem como você ficar: eu vou fingir que eu estou estudando lá fora, mas na verdade eu quero morar na Califórnia. Meu irmão, acorda para a vida, cara. O que você quer? Você quer estudar na Califórnia? Então vai estudar, vai entrar na Stanford e volta e faz alguma coisa com o teu diploma e faz justiça social aqui que a gente está precisando, cara. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sabe, Deus está nos chamando para reconhecer o que Deus está fazendo aqui. Celebra o que Deus já está fazendo aqui. Cara, não é normal, e eu vou terminar com isso. Eu sei que eu estou falando que eu vou terminar, mas segura um pouquinho aqui. Não é normal o que Deus está fazendo, e eu sei que são duas entidades separadas, Dunamis e Monte Sião, mas não é normal. Nós acabamos de sair de uma semana no Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós acabamos de sair de uma semana onde segunda-feira à noite nós tivemos cultos de avivamento, terça-feira à noite cultos de avivamento, quarta noite, quinta noite, sexta noite cultos de avivamento. Mais de 2.500 universitários passaram por aquelas reuniões sendo impactadas pelo amor de Jesus. Nós tivemos inúmeras salvações, inúmeras libertações, curas, cara, transformações, pródigos voltando. Eu falo: não é normal, me fala um lugar no mundo que está acontecendo isso. Eu não conheço, eu viajo, eu rodo, eu não conheço. Nós terminamos sexta-feira lá no auditório Rui Barbosa, o lugar, cara, 9 anos atrás, eu e o Felipe, quando a gente começou a fazer Dunamis Pockets, eu falava: Felipe, tenta, clama lá, meu, implora lá pro povo, pro reitor, dá uma salinha pra gente fazer um estudo bíblico, cara. Eu falava: Theo, eles não querem liberar nenhum espaço, a gente vai ter que fazer na calçada lá, ou na praça lá. Eu falei: cara, alguma sala, cara. Falou: tá difícil. Por que tá difícil? Eles não concordam com a nossa teologia, eles não acreditam que os dons estão operando nos dias de hoje. Eu falei: cara, a gente tem que orar mais, Deus tem que mexer no coração deles. Finalmente a gente conseguiu uma sala. Depois de uma sala nos deram um auditório lá na escola americana. Daí o negócio foi crescendo. Cara, você tem noção que nós, o melhor, o filé mignon dos lugares de reuniões que eles têm, que é o auditório Rui Barbosa, sexta-feira, não agora, a semana passada, sexta-feira nós terminamos a semana de Pockets lá. Eu estou falando isso porque, para honra e glória de Deus, com Fire Tunnel, velho, numa universidade presbiteriana que não queria deixar para a gente fazer estudo bíblico. Agora, cara, lotou tanto aquele auditório, ficaram 200 universitários para fora, porque lá os caras estavam com bombeiro fazendo aquele clique lá, não deixaram entrar uma alma a mais do que o alvará. Então os caras: não, vai para fora. E ficou gente para fora. Os que ficaram passaram pelo túnel de fogo. Quando começou a passar do túnel de fogo, o nego começou a capotar debaixo da unção. Os caras começaram a puxar para trás. Eu falei: não, você não vai puxar para trás, você vai puxar para frente.
Vai deixar aqui, para todo mundo ver. Estende os corpos aqui, então não tem espaço. Empilha corpo aqui. É uma afronta à religiosidade. É uma afronta para a religiosidade isso. Para quem não deixava a gente fazer estudo bíblico, aqui os corpos estendidos pelo chão. Vai dar liberdade para o Espírito Santo. Cara, toda semana em mais de 200 universidades. Eu não estou falando um evento aqui não. Semanalmente em mais de 200 universidades no Brasil, pessoas estão se reunindo através do Dunamis Pockets para clamar um avivamento dentro das universidades. Por semana, se soma todos eles, mais de 25 mil universitários brasileiros se reunindo de dentro das suas universidades, clamando: Pai, derrama um avivamento a partir das universidades brasileiras para a sociedade brasileira. O que Deus está fazendo? Será que Deus está fazendo alguma coisa? Abre o olho, meu. O que Deus está fazendo? Só reconhece o que Deus está fazendo. Será que você não consegue reconhecer o que Deus está fazendo na nossa frente? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Deus está fazendo algo. Existe uma passagem de bastão. Eu não vou continuar porque já não deu, eu vou terminar. Mas existe uma passagem de bastão de gerações. Eu vou começar a falar um pouco mais, porque Deus destravou algo em mim ontem à noite. Falou assim: ó, abre a boca, começa a falar, porque senão vai passar para o outro. Não, daqui, eu vou falar. Ninguém vai pegar esse meu bastão, é meu, eu vou falar. Tem uma reforma que Deus está começando. Tem uma reforma, Ele está com pressa. Nós temos uma década e Deus vai começar a levantar os futuros líderes das nações e do Brasil a partir desse lugar de outros lugares aqui no Brasil. Mas nós somos parte disso. Você é parte disso. Você, Monte Sião, você tem parte nisso.